Boa noite a todos que estão chegando. Já já a gente dá início ao nosso seminário de hoje. Boa noite, meu povo. Como já é 7h32, né? Nós já vamos começar, então, o nosso seminário de hoje. Então, boa noite, né, a todos aí. Sejam bem-vindos ao Seminário de Pesquisa em Parasitologia do Laboratório de Parasitologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Meu nome é Tailine e eu vou ser a moderadora dessa noite. Antes de começar, né, apresentar a nossa apresentadora de hoje, nós vamos comentar um pouco sobre o seminário, né? Ele surgiu através de uma proposta feita pela professora doutora Juliana Quero Reimão, as suas orientandas, né? Que somos nós, a Gabriela, a Joyce e a Stephanie, além de mim, com o objetivo de ampliar e aprofundar nosso conhecimento em Toxoplasma gondii e Toxoplasmose. Inicialmente seria um grupo de estudos do Laboratório de Parasitologia, onde semanalmente conversaríamos sobre um capítulo do livro de Toxoplasma e Toxoplasma gondii de Vanderlei de Souza e Rubens Belfort Jr., da editora Fiocruz. Mas como o grupo é pequeno, né, apenas 4 pessoas, como eu citei, a professora sugeriu, então, de convidarmos outros estudantes e colegas para participar. Assim, né, o grupo cresceu e se tornou o Seminário de Pesquisa em Parasitologia. Hoje nós teremos a Joyce Mara Del Pracachulo, da Universidade de Medicina de Jundiaí, que vai apresentar o tema Diagnóstico Laboratorial de Toxoplasmose. A Joyce é bióloga formada pela Faculdade de Ciências da Universidade Autônoma de São Luís Potosí, no México, e atualmente é mestranda em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. Antes de passar a palavra para a Joyce, gostaria de lembrar, por se tratar de um grupo de estudos, nós não teremos aquele momento de perguntas ao final do slide, né, ao final da apresentação. Então, caso surja alguma dúvida, algum comentário durante o que for falado, nós pedimos que vocês, no chat mesmo, coloquem o nome de vocês, né, completo, o e-mail ou outra forma de contato, que nós encaminharemos para a apresentadora de hoje. Então, outra coisa que eu estava quase esquecendo, vamos passar uma lista de presença no final, que deve ser preenchida corretamente, porque no final, né, de todo o seminário, se a pessoa tiver 75% de presença, ela receberá um certificado. Então, Joyce, muito obrigada pela sua presença. Pode ficar à vontade. Você tem até 45 minutos. Obrigada, Thay. Boa noite a todos. Bom, como a Thailine apresentou, eu vou estar trazendo para vocês um pouco hoje, né, do que é o capítulo de diagnóstico laboratorial da toxoplasmose. Para começar, só estou com uma dificuldade técnica aqui. Só um minutinho. Passou aí para vocês, né? Sim, tá certinho. Tá. Bom, eu peço desculpas também que eu vou deixar minha câmera apagada, desligada, porque tá dando instabilidade de internet aqui, tá travando um pouquinho, então para não carregar, tá? Bom, para começar a falar sobre o diagnóstico laboratorial da toxoplasmose, a gente leva em consideração, né, o que os autores comentam,
que as diversas formas da apresentação clínica, né, da toxoplasmose, ela gera uma necessidade constante de atualização dos métodos de diagnóstico laboratorial, né? A complexidade, né, da doença, né, a fisiopatologia da doença, ela colabora constantemente para o desenvolvimento, né, de numerosos recursos laboratoriais, cuja interpretação, né, desses resultados envolve mais do que somente a sensibilidade ou a especificidade desses testes, né, desses recursos, e também leva em consideração o estágio, né, o momento em que se encontra a infecção e também quais são as limitações de cada um desses recursos diagnósticos. Existem duas maneiras da gente trabalhar o diagnóstico laboratorial da toxoplasmose, né? A via direta, né? Que trata da detecção do micro-organismo em si, ou das suas partes constitutivas, né? Proteínas ou ácidos nucleicos, e também da via indireta, né? Que aí, indiretamente, é através da detecção de anticorpos ou citocinas. Tanto a via direta quanto a via indireta, ela necessita que, quando a gente obtém os resultados, né, desses testes, a maneira de interpretar esses resultados necessita que você também integre informações clínicas e epidemiológicas. E aí, vale relembrar, né? Vamos relembrar que, quando falamos de sensibilidade, nós estamos pensando na capacidade que um teste tem de discriminar entre os suspeitos de uma patologia aqueles que efetivamente estão doentes, ou como disse, né, Galen e Gambino, a sensibilidade é a positividade na doença. Enquanto que a especificidade é a capacidade que o teste tem de ser negativo, né, em face de uma amostra de indivíduos que sabidamente não têm a doença em questão. Também, como disse Galen e Gambino, a especificidade é a negatividade na saúde. E aí fica que, quando a gente consulta a literatura, muitas vezes nós vemos que um teste, ele pode ser altamente sensível, mas ele vai ser pouco específico, e vice-versa. E partindo disso, a gente tem uma premissa de que um único teste, né, uma única técnica, ser ao mesmo tempo 100%, né, ou próximo de 100%, de que tenha, né, próximo de 100% de sensibilidade e próximo de 100% de especificidade ao mesmo tempo é praticamente impossível, né? Por quê? O teste sensível, ele não deixa escapar qualquer chance da doença. Então, vamos um exemplo, por exemplo, se vamos fazer uma dosagem, né, de uma substância. Não vou entrar agora em falar em anticorpos, mas, por exemplo, um exemplo bem grosseiro, né, para todo mundo entender. Às vezes, você vai dosar uma substância, e o título daquela substância no soro é de 50 unidades internacionais. Só que o seu teste, o mínimo que ele consegue detectar é 70 unidades internacionais. Então, ele não é tão sensível, porque ele não é capaz de atingir esse título que você apresenta, né? E o que é o teste específico? O teste específico, ele trata de afastar outras hipóteses e determinar o diagnóstico preciso. Então, a especificidade, na verdade, ela está mais relacionada com a precisão. Então, eu posso ter um teste também, voltando naquelas 50 unidades internacionais, dessas 50 unidades internacionais que eu tenho, 10 delas se refere a uma proteína A, 10 a uma proteína B, 10 a uma proteína C, e assim por diante. E essas proteínas,
elas têm partes que são comuns a todas e partes que são particulares a cada uma delas. Se o meu teste, ele tem uma especificidade baixa, ele pode se ele pode detectar todas essas proteínas, por quê? Porque ele vai encontrar essa parte comum. Mas se ele for muito específico, né, se ele tiver uma alta especificidade relacionado com a precisão, então ele vai conseguir encontrar exatamente só aquela parte que me interessa, que só existe naquelas 10 que me interessam. Não sei se eu consigo me explicar muito bem, dessa maneira do que se trata a sensibilidade e especificidade, mas é só para a gente ter mais ou menos claro esses 2 conceitos em mente, porque daqui para frente, invariavelmente, entre uma técnica e outra, que eu vou exemplificar para vocês, eles vão aparecer. Então, vamos lá. Falando da via direta ou do diagnóstico direto, que identifica, né, como eu comentei, componentes, né, da estrutura do patógeno. E esses componentes, eles podem estar eh, em diferentes substâncias, vamos dizer assim, né? No plasma, no soro, outros líquidos biológicos, né? Como o humor aquoso nos olhos, né? O líquido cefalorraquidiano, né? E aí, nós temos técnicas de biologia molecular, que hoje é o recurso direto, né? Mais empregado para a detecção da toxoplasmose. E aí ela faz o quê? A técnica da biologia molecular? Ela trata de pegar fragmentos, né, do toxoplasma, de proteínas ou do ácido nucleico, e vai amplificar esse código, né, esse DNA que codifica essas proteínas, né? E o que atualmente nós mais vemos na literatura é a utilização da PCR, né, que é a reação em cadeia da polimerase. E aí, como que ela funciona? Primeiro, é feita uma construção, digamos assim, de um segmento do DNA que nós chamamos de primer, né? Esse primer, ele tem uma sequência de bases que é complementar a uma sequência do DNA que nós queremos identificar, né? Que nós chamamos de alvo, né? Então, para que o procedimento tenha uma maior sensibilidade, né? Voltando, lembra do conceito? São escolhidas, né? São selecionadas algumas sequências que são repetitivas, né? No caso da toxoplasmose, as sequências mais utilizadas são o gene B1, que ele se repete 35 vezes no genoma, e o gene AF 146527. Esse gene, ele se repete entre 200 e 300 vezes no genoma do toxoplasma. Então, se cria, né, se constrói esse primer com essa sequência, né, uma sequência que será complementar a um desses genes que se repetem. Então, no começo da reação da PCR, quando você submete, né, essas fragmentos, né, a amostra que nós vamos avaliar, que ela contém, no caso de ser uma amostra positiva, ela vai conter fragmentos ou toxoplasma íntegro, né, ou fragmentos do toxoplasma. Primeiramente, vai se desnaturar, né, vai se elevar a temperatura para que se possa desnaturar ou abrir, né, aquela dupla hélice do DNA, ela abre. E aí, quando ela está aberta, esses primers que foram construídos, eles vão encontrar aquela sequência alvo. E aí, o que vai acontecer? O que a gente chama de primeiro ciclo. Nesse primeiro ciclo, a polimerase, né, que é a enzima responsável pela replicação
né, que ela vai participar na replicação desse DNA, ela começa a atuar e começa a pegar as outras bases, né, para construir a fita complementar do fragmento de DNA do toxoplasma que nós temos na nossa amostra. E isso vai se repetir. No segundo ciclo, vai se elevar a temperatura, a dupla hélice vai abrir, o primer vai encaixar na sequência alvo, a polimerase vem e começa a construir uma outra fita. E isso vai acontecer no terceiro ciclo, e depois, ao final de 20 a 30 ciclos, nós vamos ter milhões de cópias, né, desse fragmento. Uma outra forma, né, de analisar, de fazer essa análise, é utilizar a PCR em tempo real. Mas qual que é a diferença? Na primeira, nós vemos o resultado somente ao final daqueles 20 ou 30 ciclos, né? Na PCR em tempo real, ao final da duplicação do DNA, emite-se um sinal luminoso ou fluorescente. Ele é emitido e ele é captado. Então, existe, assim, uma diferença entre a maneira como esse sinal vai ser emitido e captado, perdão. Então, nós temos hoje a CyBR Green e a Tachman, a proteína Tachman. Na esquerda, né, vocês veem a CyBR Green. O que é? São fluoróforos, né, moléculas fluorescentes, que quando a polimerase está sintetizando a fita complementar, essas moléculas, elas entram, né, elas vão entrando nessa construção. E emite, né? E emite cada vez que ela entra nessa construção, é emitido um sinal luminoso. Ao passo que a Tachman, ela tem ela é uma molécula que ela tem também um fluoróforo, né? Um sinal fluorescente, e ela fica ancorada numa parte da fita original, né? Que vai ser duplicada. Então, quando a polimerase vem construindo a fita complementar, ela alcança esse fluoróforo. E como ela está construindo a fita complementar, ela rompe essa ancoragem. Então, né, no momento que ela rompe a ancoragem, ela libera o sinal luminoso. Então, a emissão desse sinal luminoso, ele vai ser captado, né, e vai ser lido, né, através de outros equipamentos. E aí a gente vê que existem, né, essas diferenças sutis, né, nesses protocolos, são acompanhadas também por diferenças nas variações de temperatura, ou algumas enzimas que são utilizadas, ou os próprios fragmentos, né, que foram selecionados para a construção do primer. Às vezes a variação no número de ciclos, né, de amplificação. Então, assim, todas essas possibilidades de variar alguma coisa na técnica, né, do protocolo, na verdade, gera uma certa diversidade, né, nesses protocolos. E aí isso daí colabora para dificultar um pouquinho que você possa comparar e falar assim, ah, então tá bom, mas qual que é melhor, a CyBR Green ou a Tachman? Não dá, é, essas pequenas diferenças, uma molécula entra ao passo que está sendo duplicada a fita, não, a outra molécula já está ancorada e o fluoróforo vai ser liberado só no final da síntese. Então, essas pequenas diferenças, né, torna difícil você comparar e falar qual é a melhor, então essa é melhor ou a outra, né? Isso os autores no livro, eles mencionam bastante, né, essas questões dessas pequenas sutilezas, apesar de serem protocolos já padronizados, mas essas pequenas sutilezas acabam causando também uma certa dificuldade, né, de padronizar a técnica. Então, o que eles falam também? Que nesses, né, entre
entre esses diferentes protocolos, né, nessas pequenas diferenças, né, que fazem com que os protocolos sejam iguais e ao mesmo tempo diferentes, o que mais se destaca é o PCR em tempo real, apesar de ter também essa diferença entre o CyberBR e o Tacman, porque nele o coeficiente da variação de amplificação é menor do que o da PCR convencional. Então, quando se dá uma preferência, digamos assim, entre uma ou outra técnica, eles selecionam, entre a PCR e a PCR em tempo real, eles selecionam a PCR em tempo real como a melhor, né, digamos assim, independente se vai ser utilizado a CyBR ou a Tacman. E eles também, né, esses mesmos autores, né, eles também reforçam, né, que atualmente existe uma tendência de liberar os resultados de uma maneira quantitativa, né? Só que esses resultados, para serem liberados de uma maneira quantitativa, eles precisam de curva de calibração, com uma quantidade conhecida de DNA. Só que assim, se você está detectando DNA do parasita na amostra, então já existe uma forte evidência, né, de que realmente existe uma infecção, né? E aí o que deve ser trabalhado, digamos assim, é que os protocolos, eles devem ser desenvolvidos não só para aplicação dessas técnicas no sangue, mas também no líquido amniótico, se a gente pensar na transmissão congênita, né, na toxocongênita, no líquor, né, no líquido cefalorraquidiano, se formos pensar na forma neurológica, e no humor aquoso, pensando na toxoplasmose ocular. Então, essas técnicas moleculares têm que ser aplicadas, né, como eu mencionei, acabei de mencionar, né, para aplicação no diagnóstico de outras formas de infecção, que vão poder se manifestar também em momentos diferentes, né, do curso da infecção em si. Então, os autores também falam que é necessário que as metodologias que são empregadas também sejam validadas para poder ser aplicadas em outros materiais clínicos, né? E que também se deve sempre considerar a importância de estar amplificando um gene constitutivo, né? O gene constitutivo, né, só para a gente lembrar, são os genes considerados mais importantes do genoma, porque eles controlam a síntese de proteínas que está relacionada ao metabolismo central de um organismo. Então, quando a gente amplifica um gene constitutivo, nós podemos dar mais uma validação maior, né, na realização desse teste e do resultado que foi obtido. E aí nós passamos para a parte do diagnóstico indireto, da via indireta, que talvez seja a mais comum nos laboratórios clínicos, né? E a via indireta trata praticamente da pesquisa de anticorpos, né? E o padrão ouro para o diagnóstico o diagnóstico indireto, né, da toxoplasmose, é a reação de Sabin-Feldman ou o teste do corante. Esse teste, ele trabalha com o toxoplasma vivo em soro diluído, e esses anticorpos, na presença do complemento, eles neutralizam os taquizoítos vivos. E aí o corante, ele não penetra no parasito. Em contrapartida, quando não tem anticorpos, o corante penetra no parasito. Então, esse teste, né, essa reação de Sabin-Feldman, ela é altamente sensível e específica. O título, né, é considerado, né, que a titulação final, ela é maior quando ela evita a captura do corante. Então, a técnica parece simples, mas ela depende de vários fatores,
que entre eles está a manutenção, né, de ter parasitos vivos, né, porque vai estar trabalhando com os toxoplasmas vivos no soro diluído, além da questão do preparo, né, do corante e a subjetividade da leitura. Em contrapartida, ele não cruza, né, com outras doenças, porque ele é específico para o parasito. E aí, temos uma outra modalidade de testes, né, que vieram e foram desenvolvidos posteriormente a essa reação de Sabin-Feldman, que são os conhecidos testes, né, ou técnicas de fase sólida. Nessas técnicas, nós temos normalmente uma superfície plástica, né, onde estão fixados diferentes antígenos da estrutura do toxoplasma, que capturam os anticorpos que estão presentes na amostra. Por isso que ele é indireto, porque nós não vamos capturar o parasita que pode estar, né, corrente na infecção, mas nós vamos capturar o anticorpo que o organismo está produzindo contra aquele parasito. Então, essa ligação antígeno-anticorpo, ela pode ser observada através de um outro processo, né, que é a adição do substrato, que vai emitir um sinal, que pode ser uma cor ou pode ser uma reação luminescente que vai ser medida posteriormente através de um sensor. Então, são selecionados, né, para esses testes, são selecionados antígenos que têm uma capacidade de gerar anticorpos durante a fase aguda da infecção. E aí existem algumas diferenças também nesses métodos, e essas diferenças consistem exatamente em quais antígenos serão utilizados, porque alguns antígenos, eles são capazes de provocar uma resposta, digamos assim, mais precoce ou algumas mais tardias. E aí a sensibilidade vai variar de acordo com a natureza, né, desse sinal gerado pelo complexo imunológico, que vai ser captado pelo sensor. Bom, de acordo com os autores, nos últimos 25 anos, né, que seriam os 15 anos que são mencionados no livro e mais 10 anos, né, desde que o livro foi publicado, houve uma tendência de desenvolvimento de kits diagnósticos cada vez mais sensíveis. E isso por causa do aumento da sobrevida dos pacientes imunocomprometidos, que produzem, né, as pessoas com comprometimento imunológico, elas têm uma produção de anticorpos pequena. E isso acarretou uma diminuição da especificidade desses testes. Lembra que à medida que a sensibilidade aumenta, a especificidade diminui? E vice-versa? Então, o aumento dessa sensibilidade dos testes permitiu que se verificasse, né, se utilizasse os anticorpos IgM e IgA como marcadores sorológicos de infecção recente, né? E esses marcadores verificou-se, né, que com o aumento dessa sensibilidade dos testes, verificou que esses marcadores eles podem persistir por muito tempo, né, às vezes até anos depois da doença, da fase aguda da doença. E aí fez isso cair por terra, né? Então, se ele persiste depois de muitos anos, ele já não pode ser considerado um marcador de infecção recente, né? Então, a presença desses anticorpos, né,
essas imunoglobulinas M e a imunoglobulina A presença pode ser tanto uma infecção, é indicativo de uma infecção recente, mas também pode indicar uma persistência após anos de infecção. E daí, na dinâmica, Porque aqui a gente está conseguindo ver o slide, Joyce. oi, Thay, já tá vendo o slide? Sim, tô vendo já. Qual que slide que tá? Tá, diagnóstico indireto. Tá. Então, vamos lá. Tive que fazer uma peripécia aqui com o meu celular para poder pegar a internet. Tá. Trocou o slide? Trocou. Tá, acho que então eu vou manter assim, só um minuto. Bom, eu não sei o que eu estava falando, o que vocês perderam. Então, vocês chegaram a escutar eu falar essa parte do desenvolvimento dos kits? Ou já tinha caído a chamada? Conseguimos escutar essa parte, sim. Tá, então eu vou pegar essa aqui, porque foi quando começou a travar, foi na parte dos anticorpos. Bom, eu tinha falado que o aumento da sobrevida, né, dos pacientes, né, forçou um pouco o desenvolvimento, né, de kits diagnósticos mais sensíveis, né, porque os pacientes imunocomprometidos, eles produzem menos anticorpos do que um paciente imunocompetente, né. E aí entra naquela questão que eu tinha comentado no começo da apresentação, de que a sensibilidade e a especificidade nunca andam juntas, né? Ou quando uma aumenta, a outra diminui. Então, o aumento da sensibilidade dos testes, né, é para poder detectar essas moléculas. Só que daí o que acontece? Quando aumenta a sensibilidade do teste para detectar a molécula, ela acaba detectando outros tipos de anticorpos que são para alguns outros antígenos semelhantes, mas que pode ser de um outro parasita, por exemplo, né? E isso pode gerar um resultado falso positivo, né? É aí que entra a diminuição da especificidade do teste. Então, quando eles começaram a desenvolver kits com a sensibilidade maior, foi quando eles descobriram, né, que os anticorpos IgG e IgM, que até então eram considerados marcadores sorológicos de infecção recente, na verdade eles poderiam persistir por muito tempo, né, até anos depois da fase aguda da doença. Então isso acabou meio que derrubando por terra a indicação de utilizar esses anticorpos única e exclusivamente como marcadores de infecção recente. Então, a presença desses anticorpos IgG e IgA positivos, né, numa amostra que está sendo analisada, ela pode tanto, atualmente se sabe que pode tanto avaliar uma infecção recente, mas que também pode indicar uma persistência após anos de uma infecção. E aí a gente passa a falar um pouco da dinâmica da produção dos anticorpos anti-toxoplasma gondii. Então, se vocês derem uma olhadinha aqui no gráfico, vocês vão ver que todos eles, né, começando aqui à esquerda, né, do gráfico,
Todos eles começam, né, IgE, IgA e IgM, eles começam a ser produzidos praticamente ao mesmo tempo, eles têm um pico de produção e eles começam a diminuir a produção. O IgE diminui primeiro, o IgA perdura um pouquinho mais, e o IgM, quando começa a diminuir, significa, coincide, né? Na verdade, não significa, perdão, mas coincide com os anticorpos da classe IgG, que começam a ser produzidos depois, né? Chegar a estar quase atingindo o pico de produção, né? Então, na primeira semana, mais ou menos, após a infecção, os anticorpos da classe IgM, ele começam a aparecer. Então, nesse momento, né, ou voltando lá ao nosso teste padrão ouro, né, que é o teste de Sabin-Feldman, o teste do corante, ele é capaz de detectar o IgG e o IgM juntos, né? Já a próxima imunoglobulina, né, a IG, que vai aparecer é a IgE e depois é a IgA. A IgM, ela é a primeira, ela já começa a aparecer na primeira semana após a infecção, mas ela pode ser encontrada por anos ainda no soro, né? Há um título baixo, né? Mas ela pode ser encontrada. Então, se ela é detectada, a interpretação dela tem que estar associada com outros achados, né? Como, por exemplo, a presença da IgA também, ou do IgE, para que a gente possa começar a falar de soroconversão, né? Que é a passagem da fase aguda para uma fase crônica ou uma fase de cura, né? E não simplesmente que seja um anticorpo residual, né? Por aí. A seguinte, né, que começa a ser produzida, né, são os anticorpos da classe IgE. E esses anticorpos, eles têm um período relativamente curto na infecção. Eles só podem ser detectados durante os primeiros 3 meses da infecção pelo parasito. E ele vai diminuindo muito rapidamente, né? Então, ele sempre que ele é encontrado, ele também confirma o que a gente chama de soroconversão, né? Que o paciente que era negativo se tornou positivo, né? Ou o paciente que não tinha a doença, né? A infecção, e ele passou a ter. E aí você passa a ser capaz de identificar essa infecção. Outra imunoglobulina é a imunoglobulina A, né? O IgA, que ela pode ser encontrada até 6 meses após a infecção. Então, os resultados positivos de IgA, normalmente, eles são uma forma de confirmação dessa soroconversão. E quando a gente encontra o IgA, né, e o IgE juntos, então, os autores falam sobre um aumento das chances de você detectar precocemente essa soroconversão. E a última imunoglobulina que aparece é a IgG. Ela aparece no primeiro mês da infecção. Ela tem uma estabilização, né, ela se estabiliza entre 2 ou 3 meses após o início da infecção, e aí ela persiste ao longo da vida, né? E, normalmente a imunoglobulina que a gente chama de imunoglobulina de memória, né? Ela passa a ser produzida e aí guarda como memória imunológica e ela vai ser produzida ao longo da vida. Talvez a títulos indetectáveis, digamos assim, se o teste que for utilizado não for muito sensível, mas ela continua sendo produzida. Tem outras técnicas, né, que também podem ser empregadas na rotina para detectar os anticorpos durante a fase inicial da infecção.
Só que todas elas foram padronizadas para detectar a imunoglobulina G, né, o IgG. Ainda não tem, né, dentro desses testes, ainda não tem uma padronização para a detecção das imunoglobulinas A e M, né, o IgA e o IgM. Ainda não está, quando eu falo que não tem uma padronização, não tem a padronização universalmente aceita, que eles falam, né, para a quantificação dessas duas imunoglobulinas, porque como existem diversos testes, como a quimiluminescência, a imunofluorometria, os ensaios imunoenzimáticos, cada um tem a sua peculiaridade também, né? Existe um consenso que todos eles já estão padronizados para a detecção da imunoglobulina G, mas que eles, entre eles, para detectar imunoglobulina A ou imunoglobulina M, ainda não existe uma concordância, digamos assim, né? Uma padronização. Existem algumas diferenças que são da própria do próprio protocolo de cada ensaio, né? Então, isso, né, de não ter ainda essa padronização para quantificar, né, essas imunoglobulinas, se deve a exatamente que esses testes, né, eles estão calibrados para detectar os anticorpos em fases diferentes da infecção, né? E por isso eles acabam tendo sensibilidade e especificidade que são diferentes, né? Mesmo que discretas, né, mas são diferentes. Então, por isso, os autores reforçam em mais de um momento, né, ao longo desse capítulo do livro, mais um momento, eles reforçam que a comparação entre as técnicas, né, laboratoriais devem ser sempre feitas com muita cautela, né, e que as amostras também têm que ser bem conhecidas, para que se possa, né, tomar algum tipo de decisão, né? Aqui, então, esses testes, como eu mencionei, né, eles são padronizados para IgG, IgA e IgM ainda não tem um consenso. Mas existem testes para imunoglobulina M que podem alcançar uma sensibilidade em torno de 90 a 100%, enquanto que a especificidade de 75 a 95%. Então, na verdade, existem testes que são muito bons e são muito capazes de detectar e quantificar essa imunoglobulina que começa a ser produzida pelo organismo, né? Esse anticorpo começa a ser produzido pelo organismo já numa fase mais inicial, né? Desde etapas iniciais da infecção. E aí, a detecção da IgA, né, que são os anticorpos que começam a ser produzidos mais rapidamente, né? IgE, IgA e IgM já começam a ser produzidos no início da infecção. Não existem muitos testes desenvolvidos para a imunoglobulina E, porque essa classe de anticorpos, ao passo que ela começa a ser produzida muito rapidamente, né, no início da infecção, ela também acaba de ser produzida muito rapidamente. Então, às vezes, quando começam a apresentar sintomas clínicos, né, o paciente que vai ao médico, o IgE já não é mais produzido. Então, por isso que não se desenvolvem muitos testes para a detecção dessa imunoglobulina em específico. Já a IgA e a IgM continuariam sendo marcadores potenciais de fase aguda, lembrando que desde que as duas tenham, né, ou apresentem resultados positivos juntamente, né? Então, o teste especificamente de detecção de IgA é menos comum, né? Embora a produção de anticorpos seja semelhante, né, dessa classe seja semelhante à da IgM, esses testes diagnósticos, né, de detecção de IgA, eles não são muito frequentes na rotina de laboratório. Eles são mais utilizados em alguns laboratórios de referência
no auxílio em casos difíceis, né, que eles consideram casos difíceis. Para a detecção dessa imunoglobulina, a técnica mais utilizada é o ensaio imunoabsorvente de aglutinação, ou ISAGA. E esse ISAGA, né, ele também, além de detectar IgA, ele também pode detectar IgG, IgM e até mesmo a IgE. Então, como que funciona o teste do ISAGA? Nessa técnica, né, eles utilizam, né, algumas placas, né, podem ser aquelas plaquinhas de 96 poços, né, quem já teve algum contato já com teste de laboratório, um ensaio imunoenzimático ou algumas outras testes, né, aquelas plaquinhas plásticas de 96 poços. Nessa, nesses pocinhos, né, as paredes internas, elas estão impregnadas com anticorpos que são dirigidos a algumas regiões específicas de cada imunoglobulina, né, da imunoglobulina que se quer identificar, né, no caso. Posteriormente é adicionado o material, né, que está sendo analisado, ocorre um período de incubação, existe uma etapa de lavagem e depois uma outra etapa de incubação com o antígeno do parasito. E aí, ao final, vai ver se ocorreu ou não a aglutinação. Então, como que sabe que ocorreu ou não a aglutinação? Se formou o complexo, né, se existe a presença do anticorpo, ele se uniu na placa e o antígeno parasito, que está marcado também, se une, né, nesse complexo, então nós vamos ter distribuído aí na parte de dentro desse pocinho, vai estar uniforme, né, a distribuição vai estar uniforme, então nós vamos ver tudo verde pelo lado de dentro do poço. Se não existe o anticorpo nessa amostra, né, ou ao menos o anticorpo que a gente quer detectar, não existe, ele não vai se ligar no. Não vai estar se ligando, né, nos anticorpos que estão impregnados, né, no pocinho. Então, quando colocar o antígeno do parasito não vai ter aonde se ligar, porque não formou nenhum tipo de complexo, então ele vai acontecer o quê? Ele vai tudo para o fundo do poço, então ele vai ficar marcando, né, como que dá para ver aqui do lado inferior direito do slide, vai ver que ele vai estar toda aquela coloração vai estar no fundo, um pontinho verde ali no fundo do pocinho. E aí, nós vamos ter um painel sorológico, né? Então, para a gente poder resumir o painel sorológico dessas imunoglobulinas específicas, que são as mais testadas na rotina clínica, nós temos um resultado de IgM negativo e um resultado de IgG negativo. Isso indica para a gente que não houve um contato prévio desse paciente com o Toxoplasma gondii. Ao passo que, se o paciente apresenta um painel sorológico de IgM positivo e IgG negativo, existe um provável contato, ou, no caso, uma infecção aguda, né? E o que se recomenda é a realização de um novo teste após 2 semanas para a gente poder estar confirmando realmente essa infecção aguda. Depois, nós temos o IgM. Opa! Ai, meu Deus, travou de novo. Nós temos o IgM positivo e o IgG positivo também. Isso indica um contato recente ou também o antigo, né? Com o Toxoplasma gondii, porque o IgM, né, a gente já viu, eu já comentei com vocês, que ele também pode ser residual, né, e perdurar aí por longos anos após a infecção. E aí o que se recomenda é um teste de avidez de IgG. O que é isso? Quando nós falamos em avidez, né, um parêntese aqui, quando nós falamos em avidez, nós estamos falando, né, nos referindo
a força da ligação que existe no complexo antígeno-anticorpo. Então, a formação desse complexo é o resultado de múltiplas interações entre uma molécula de anticorpo e uma parte ou partes do antígeno que são chamados de epítopos. Então, quanto mais sítios de ligação esse anticorpo tem, maior é a avidez. Então, como que é interpretado, né? Como se interpretam os resultados do teste de avidez? Quanto mais avançado é o grau de maturação dos anticorpos, IgG, né, na evolução da resposta imune desse paciente, mais elevada é a proporção de anticorpos altamente ávidos. Então, quando nós temos uma avidez baixa de IgG, isso significa que a infecção ela é aguda, né, ou primária, como reporta, né, o teste de avidez. Ao passo que uma avidez elevada, ela é sugestiva já de uma infecção pregressa. Então, há casos, né, apesar disso, né, há casos em que o processo de amadurecimento das IgGs, ela não evolui. Isso não, então o nível de avidez ele não se altera, né? Ele continua sendo baixo, ele não aumenta. Isso não significa que exista algum tipo de deficiência no sistema imune do paciente que vá ter algum tipo de comprometimento na resposta imunológica. Não, é só realmente a questão de processo de amadurecimento, né, e disponibilização, digamos assim, de sítios, de mais sítios de ligação desses anticorpos. E aí, ao final, nós temos o caso de uma IgM negativa e uma IgG positiva. Isso mostra, né, ou sugere um contato já antigo com o Toxoplasma gondii. Então, quando fazemos, né, um resumo desse painel sorológico, nós temos imunoglobulinas que mostram um estágio não imune, né, sem contato com o parasito, globulinas que podem mostrar uma infecção muito recente, globulinas que podem mostrar uma infecção recente ou um anticorpo residual, e já globulinas, né, dentro de um painel que vai nos mostrar que realmente o paciente já teve uma resposta imune, né, não que ele seja imune ao toxoplasma, mas que ele já desenvolveu uma resposta imune ao parasito. Outra técnica de fase sólida é o Western blot, né? E essa técnica, ela se baseia na separação das proteínas por peso molecular, né? Isso é feito através de eletroforese, né? Onde essas proteínas, elas são transferidas para uma membrana, e essa proteína, que nós estamos interessados em avaliar, ela é marcada, digamos assim, através de uma ligação com um anticorpo específico, né? E essa técnica do Western blot, ela, quando comparada com o padrão ouro do teste de Sabin-Feldman, ela apresenta uma elevada sensibilidade e especificidade também. Uma técnica de avaliação que é utilizada para definir a época que ocorreu a infecção, principalmente em gestantes, é a técnica de aglutinação diferencial ou a técnica ACHS. Nessa técnica, podemos dizer, né, que é feita uma avaliação da produção das imunoglobulinas de classe G, né, os anticorpos IgG. E para isso se utiliza antígenos do parasita que foram extraídos com a AC, né, a acetona,
ou com a formalina HS. Esses anticorpos, né, da classe IgG, que se aglutinam com os antígenos extraídos por acetona, né, os antígenos AC, eles são produzidos mais precocemente em relação aos antígenos que são extraídos com a formalina, né, com a HS. E os resultados são expressados, né, normalmente, através da razão entre os títulos que são obtidos com os usos dos antígenos AC e os obtidos com os antígenos HS. Essa técnica, ela é muito utilizada em laboratórios de referência, né? Porque os antígenos, eles são de acesso restrito, né? E além disso, é necessário muita experiência, né? Para você poder concluir em que momento ocorreu a infecção, se foi há 3 ou 4 meses após o início da gestação, ou se ocorreu antes da concepção, né? Existem outras técnicas também de detecção de IgG, que foram muito utilizadas, né, no diagnóstico clínico, mas que por N razões, elas já não estão sendo mais empregadas atualmente. O final do capítulo do livro está enfocado na parte do diagnóstico laboratorial da toxoplasmose ocular. Talvez, né, porque o diagnóstico da toxoplasmose ocular e a confirmação laboratorial dessa suspeita clínica, ela tem sido um desafio, né, exatamente em função, né, da complexidade do ciclo biológico, né, do toxoplasma. Também, né, outro fator que se leva em consideração quando se vai avaliar a toxoplasmose ocular é a situação do sistema imunológico do paciente, né? Porque, né, se o paciente é imunocompetente ou imunocomprometido, né? Isso é relevante, porque tem que se considerar, né, lembrar que para ocorrer a forma ocular, é imprescindível que já tenha ocorrido a infecção sistêmica, né? Então, a pesquisa de anticorpos no sangue, ela tem que ser positiva, a menos que se trate de um paciente imunocomprometido. Por isso que a imunidade do paciente, ela é relevante na confirmação laboratorial da toxo ocular. Normalmente, né, o diagnóstico laboratorial é realizado através da dosagem de anticorpos no humor aquoso. Ainda que se saiba, né, que a produção dos anticorpos da classe IgM no humor aquoso seja muito baixa. Então, a dosagem da imunoglobulina G, ela é preferencial no auxílio, né, em detrimento da IgM, ela é preferencial quando vai auxiliar o diagnóstico da toxo ocular. Se a dosagem, partindo do princípio que, né, se a dosagem da imunoglobulina G no humor aquoso for superior àquela encontrada no soro, isso pode estar indicando uma produção local de anticorpos, né? E isso sinaliza indiretamente uma infecção ocular. E de que maneira isso é confirmado? Através do índice de Goldman-Whitmer. Esse índice leva em consideração o título de anticorpos IgG e a concentração do IgG total no humor aquoso, assim como o título de anticorpos IgG e a concentração do IgG total no soro. Então, com esses dados, é aplicado uma fórmula e o resultado obtido pode ser interpretado da seguinte maneira: quando esse índice apresenta valores superiores, né, acima de 3, isso sugere uma produção local de anticorpos. E quando os valores estão abaixo, o valor do índice está abaixo de 3, sugere que houve uma transferência passiva de anticorpos do soro. Para
para esse tipo de diagnóstico, né, e a utilização desse índice, a sensibilidade do índice varia, né, entre 60% e 85%, enquanto que a especificidade é ao redor de, não pode chegar, né, ao redor de 90%. Então, ele pode não ser muito sensível, mas ele é bastante específico. Partindo de que a presença, né, quando vamos falar de técnicas moleculares, né, para auxiliar o diagnóstico da toxoplasmose ocular, partimos, né, de que a presença do parasita causa doença. Porém, é o processo inflamatório que desempenha um papel importante ou fundamental na lesão ocular. E aí também, de acordo com a literatura, a sensibilidade da PCR, que é realizada no humor aquoso de pacientes imunocompetentes, né, pacientes que não têm nenhum comprometimento do sistema imunológico, ela é ao redor de 25% quando testada, né, no humor aquoso, e pode chegar até 50% quando ela é testada, aplicada no humor vítreo. Porém, no caso dos pacientes imunocomprometidos, a sensibilidade da PCR no humor aquoso está em torno de 75%, né? Considerando as limitações decorrentes, né, daquelas pequenas diferenças que existem entre os tipos de PCR que estão descritos na leitura, e se lembrarmos que pacientes imunocomprometidos, eles têm uma deficiência na produção de anticorpos, então essa sensibilidade elevada pode estar indicando para mim que não que essa PCR no humor aquoso possa ter uma baixa especificidade. Então, diante disso, os autores reforçam, né, que poderia ser importante amplificar simultaneamente genes constitutivos da célula humana, né, a fim de poder garantir uma credibilidade dos processos de extração, amplificação e detecção do DNA parasitário, né, como uma maneira de estar realmente eliminando que o que está sendo dosado ou amplificado seja somente o DNA parasitário, e não que estamos encontrando aí uma sensibilidade de PCR de 75%, porque na verdade está pegando, né, está se ligando, né, o primer, lembra do primer? O primer possa estar se ligando em outras sequências que são alvos comuns e não tão específicos do parasito, quando falando da toxoplasmose ocular. E isso daí seria o material, né, todo o material que eu preparei para falar para vocês sobre o diagnóstico laboratorial da toxoplasmose. Desculpem-me pelos problemas técnicos e obrigada pela atenção e pelo tempo de vocês. Esses problemas acontecem. Muito obrigada, Joyce. A apresentação foi muito boa.